Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da Altivia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 6 anos no ar, ininterruptamente pela Altivia, TV da internet. E nesta edição do Agropapo, uma vez mais, vamos tratar de um tema super importante, que eu sempre gosto de trazer novidades aqui no nosso programa, que é justamente carreira e emprego no agronegócio. Um mercado aí que está em efervescência, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber o Fábio Nunes, consultor da, empresa aí especialista em recrutamento de talentos, não só para o agro, mas para diversos segmentos aí da economia, mas sobretudo para o agro nesse momento, a Egon Zehnder. Fábio, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, super obrigado pelo convite, obrigado pelo tempo, saudação a todos aqui. Como o Ronaldo disse, na Egon Zehnder nós somos uma empresa de aconselhamento em liderança executiva. Uma das nossas funções é recrutamento de executivos para C-level, conselhos de diretoria. Estamos em 60 países, 45 anos no Brasil. O Brasil é o segundo país que a Egon entrou depois de sair da Europa, o primeiro é o Japão. Nosso foco é liderança para um mundo melhor. Aqui no Brasil nós somos cerca de 50 pessoas, mais de 15 consultores, 3 dedicados ao agro, que mostra a importância do setor no Brasil e a importância para a gente. É um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, Fábio. Muito bom, muito bacana. Bom, eu gosto de ir direto ao ponto logo. A Egon está justamente trabalhando aí um estudo, né? Falando desse momento aí da carreira, de emprego no agro, obviamente fazendo esse recorte, jogando essa lupa aí para o universo dos gestores, né? E que justamente o estudo aponta aí uma movimentação, vamos dizer assim, digamos, aquecida, acentuada aí de executivos, vamos dizer, de outros segmentos migrando para o agro. Eu queria que você pudesse dar uma radiografia nesse sentido. Sim, claro. Olha que interessante, não? A gente fez uma pesquisa com as 30 maiores empresas do agro, que por acaso são 30 empresas que estão entre as 100 maiores do Brasil, né? E a gente pegou dados de 25 delas. 37% do C-level das empresas do agro, 40%, veio do mercado nos últimos 5 anos. Isso de maneira geral. E aqui eu vou separar as posições corporativas, né? CFO, jurídico, administrativo, e das posições técnicas. Nas posições corporativas, 40% veio do mercado, né? No geral, 50% dessas posições, dessas 37 do C-level, vieram de agro e de alimentos. E isso reflete, eu acho que uma grande mudança do agro, que sempre foi um setor importante, mas se você olhar o PIB de 2020, do Brasil foi 7,5 tri, o do agro foi 2, é 25% do PIB. Mas se você olhar dezembro de 2020, o PIB do Brasil foi 2, o do agro foi 1,15. Então, é necessário que essa tendência que veio dos últimos 5 anos de ter 40% das pessoas em outro setor cresça, né? Então, o agro vai mais para cima. Que setores? Se você olhar máquinas agrícolas, fertilizantes, você olha só produção e valor, máquinas agrícolas cresceu 6%, fertilizantes cresceu 11%, café 28%, trigo 21%, cacau 11%. Então, é uma coisa incrível, porque só de dezembro para cá, esse setor, como se diz, né, tá bombando, crescendo. E uma coisa bastante interessante é que era um setor considerado mais tradicional, né? Uhum. De não trazer muitas pessoas de fora. Isso ainda permanece um pouco, né? Quando você olha em outras indústrias, o C-level tem um tempo de permanência de 4 anos, no agro é 11. Então,
tem esse tempo de maturação que faz sentido, porque tem um Acho que aprendizado. sim, é muito Né? pela questão das especificidades do setor, né, das Exato, particularidades, né, exato, entender, vamos dizer exato. assim, a dinâmica, os códigos, tem essa parte de catequização, vamos dizer assim. É a palavra, é a palavra, correto. Agora, é um setor em mudança, e se eu poderia dizer, eu acho que tem três grandes fatores que mudaram no agro. Uhum. Né? Primeiro, aceleração tecnológica. E quando a gente fala de aceleração tecnológica, não é só a entrada de dados, porque a gente colhe muito, então precisa de muitas informações. Vai desde a melhoria genética, e quero ser bem correto, porque ainda existe, né, se eu posso dizer uma palavra, um preconceito, usar a palavra transgênico, transgenia, não. Melhoria genética, nós estamos aqui nessa semana, uma frente fria, São Paulo, que Uhum. nunca teve essa condição, São Paulo teve na zona sul de São Paulo menos 3 graus. Uhum. Então, as sementes que sobreviviam a 5 graus não sobrevivem a menos 3. Uhum. Então, a aceleração tecnológica passa por melhoria genética, passa por automação. Tem que lembrar que o agro é ter máquinas melhores, né, que resistam mais, e com isso você tem toda uma cadeia para trás, até do mecânico que conserta a máquina, que sabe de outra tecnologia, e digitalização. Então, o primeiro fator é aceleração genética. Eu estava conversando, tem um tempo atrás, com um chefe de tecnologia de uma grande empresa do setor sucroalcooleiro. E ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, eu tinha antes um problema de rentabilidade, né, que era da produção. Então, eu colocava uma ceifadeira atrás de outra, e tinha um comando de rádio, e demorava para vir. Me chegou uma empresa de tecnologia que falou, não, não, eu te ajudo com isso. Você continua com o seu motorista, você continua com tudo, mas eu agora vou dar os tempos de qual uma ceifadeira vem atrás da outra. Você vai diminuir a quantidade de combustível que você precisa de cada máquina. Você vai diminuir o tempo que cada motorista fica parado na lavoura, com potencial acidente lá atrás. Olha que interessante. Então, aceleração genética é uma. A segunda, aceleração tecnológica. A segunda é a consolidação de negócios e empresas. Né? As empresas que antes eram muito focadas em uma coisa, com o crescimento da tecnologia e da demanda, expandiram. Então, por exemplo, pega o setor de cana-de-açúcar, a empresa que antes sabia falar de vender mudas, né, que se chama de royalty de plantação, além do royalty, hoje tem um laboratório super tecnológico, inclusive fora do Brasil. As empresas brasileiras vão fora do Brasil e montam laboratórios que vendem tecnologia para fora. E tem melhoria de grãos. E a terceira é a diversificação de atuação, que eu acho que essa talvez seja a mais bacana de todas, porque a base do agro ainda é o pequeno produtor. Uhum. Né? Mas o agro tem conseguido fazer coisas para ajudar esse pequeno produtor. Então, hoje, desde a empresa que fala de royalty de muda e ajuda o pequeno produtor a plantar, hoje tem no agro marketplace de grandes companhias para vender equipamento para o pequeno produtor. Né? É o equivalente dos marketplaces que entregam, sei lá, um livro na tua casa, entregam botina para o pequeno produtor no campo. Uhum. Isso é sensacional. Sim. Agora, falando um pouquinho mais desse movimento de profissionais, vamos dizer assim, né? Quem que é esse cara, esse perfil de profissional aí que está saindo ou migrando de outros segmentos e vindo para o agro? Quem é que está encontrando o seu encaixe, vamos dizer assim? Ou Ó, quais são as principais demandas do setor que não estão sendo supridas por quem é nativo do agro, vamos dizer? Eu vou dar aqui 3 exemplos. Tá? Um é o óbvio que a gente falou aqui, a tecnologia. Né? Então, as empresas, não só por gestão de dados, por automatização, estão trazendo pessoas de setores de, você imagina, games, tá? Uhum. Análise de dados, de bancos, para montar bancos de dados no agro. Então, a gente está falando desde analistas de sistemas, né? Analistas de dados e proteção de dados, até indo no alto nível mesmo,
que se chama CDO, né? O Chief Digital Officer. Né? Esse é o tipo de setor. Esse é o mais óbvio, talvez. Mas tem outros setores de coisas muito interessantes. Um cliente nosso trouxe do setor de alimentos, de consumo, uma executiva de supply chain e produção para uma empresa de grãos e sementes. Né? Porque quando você olha numa empresa, não sei, chocolate, você tem uma cadeia grande, né? Você tem a plantação, o cacau, o chocolate, a fábrica. Bem verticalizado. Exatamente esse é o caso, levou para uma empresa de semente. Esse é um exemplo. Outro exemplo, um cliente nosso, no setor de grãos e um outro no setor de cana, que pensa no futuro em fazer um IPO. Vai buscar um profissional de mercado de capitais, acostumado a fazer fusão e aquisição junto a bancos. Então, eu acho que é aquela conversa do crescimento lateral. Sim. As empresas estão crescendo, estão ganhando uma grande maturidade e estão muito preocupadas na experiência do processo. Né? Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, profissionais que tenham experiência nos processos que podem ser acoplados ao agro, obviamente com uma curva de aprendizado, vão ter uma grande abertura nos próximos anos. E a gente observou nos últimos tempos aí uma mudança, eu diria até no sentido de nome fantasia, vamos dizer assim, de título mesmo, das questões relacionadas à sustentabilidade para um novo acrônimo aí, que é justamente o ESG, né? E tal. E aí, nesse sentido, há um movimento nesse aspecto também do setor em busca de profissionais que atuem nessa temática, vamos dizer? Sim, sim. O ESG, né? Que é Environmental Sustainability Governance. Né? Então, a gente está falando de ambiente, sustentabilidade, governança. Esse é um movimento que vem não só no agro, que vem em outros, mas o agro, pela questão, primeiro veio, obviamente, pela questão de meio ambiente. Sim. Né? Como a gente fazer isso de maneira correta. Né? E eu acho que essa é a coisa muito legal da maturidade do setor. Porque, vou só dar um exemplo, né, Ronaldo? Se você tivesse numa indústria, vamos dizer, muito conhecida nossa, aqui brasileiros, automotivo, ninguém ia questionar se você precisa de uma pessoa que está lá para avaliar se os nossos carros estão poluindo. Isso. E também você não ia ter ninguém para discutir se a gente precisa de alguém de auditoria, né? Se o carro está no preço correto, se a gente está falando de impostos, etc. O agro tem agora esse nível de maturidade. Então, ter pessoas de meio ambiente que olhem corretamente se o que a gente está fazendo vai para a segunda perna, que é a sustentabilidade, vai nos permitir continuar fazendo nos próximos 25, 30 anos. Sim. Né? Então, o que eu acho bacana é que, junto a essas dois, o E e o S, vem a questão da governança. Os conselhos começaram a se estruturar melhor e colocar uma lupa nisso. Então, esse tripé tem funcionado bem no agro, e eu acho que a gente começou a caminhar para um ponto que a gente não tem mais essa discussão se quem fala de produção ambiental ou fala de produção agrária ou de controle ambiental está em lados diferentes. Não estão. Nós estamos do mesmo lado, pensando que o agro vai sobreviver por mais 30 e vai nos ajudar. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que esse talvez, principalmente no C-Level Conselho, a próxima grande pedida do agro. Né? Perfeito. E falando um pouco de segmentos, vamos dizer assim, mais específicos que estão, vamos dizer, enfim, de fato contratando, vamos dizer, né? Então, quais que você pode destacar aí? Vamos dizer assim, que é mais os players aí da cadeia de insumos agrícolas, seria essa categoria? Eu vou tentar aqui não ser injusto, porque eu acho que a cadeia meio que se equilibra. Né?
mas eu vou falar. Máquinas e equipamentos. Certo. Vão para um ano, fechar o ano muito bem, né? Todos os competidores, estamos 3, 4 grandes aqui, e daí vem para os implementos que seguem a cadeia, né? Assim como nas montadoras, máquinas e equipamentos, ele é um montador e vem os implementos para trás. Fortíssimo. Onde que eles estão crescendo? Muita gente de engenharia, muita gente de tecnologia, dados e automação. Isso é. Segundo, setor de fertilizantes. Né? Fertilizantes, nós estamos... Eu acho que nós andamos aqui anos-luz nos últimos 20 anos. Né? Porque junto com os fertilizantes, teve um setor que empurrou muito o fertilizante a ser melhor, que é o setor biodinâmico, que fala, não, eu não quero mais aquele fertilizante. Então, o fertilizante deu um outro pulo e falou, não, eu sei ser melhor. Algumas pessoas veem isso como negativo, eu vejo isso como super positivo. Então, o setor de fertilizantes vai crescer muito, porque aprendeu a trazer uma outra mentalidade. E aí, nas commodities, se eu acho que é esse o nome que a gente pode dizer, tem uns 4, 5, 6 setores que eu acho que vão crescer muito. Setor sucroalcooleiro, no mundo, são 25, 27 milhões de hectares. Eu acho que 90% está no Brasil. Né? Ainda é pouco quando você compara, não sei, com milho, que é por volta de 80 milhões, mas a gente lidera. Então, vai crescer demais. Café, ano passado, deu um pulo de 28%, quase isso. Trigo, a gente está fazendo grandes avanços. Né? E esse é bacana porque a gente está fazendo um avanço na parte tecnológica. Então, aquela velha impressão de que a gente tinha muito um pensamento extrativista, Sim. que existiu no passado, hoje tem um pensamento de tecnologia. Então, o que esses setores estão fazendo em termos de trazer pessoas em biologia, como eu falei, em supply chain, né, em gestão. Tem empresas do setor sucroalcooleiro de tecnologia que tem 30% do quadro de PhD. Isso Sim, é uma coisa um setor que ele precisa constantemente investir em inovação, senão fica para trás. É isso. É isso. Muito bom, Fábio. Olha, já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa. Foi super esclarecedor aí a entrevista, o conteúdo que você nos mostrou dessas oportunidades, assim, vamos dizer assim, mais no universo da gestão dentro do agro. Deu aí alguns caminhos das pedras também. E eu quero deixar o espaço aberto aí, pedir a gentileza, se você quiser deixar algum contato para a nossa audiência aí, o espaço está aberto. Super obrigado pelo seu tempo. Para facilitar, nosso site www.egonsender, Egon, E-G-O-N, Zender, Z-E-H-N-D-E-R.com. Lá você vai achar toda a nossa equipe e o acesso à nossa equipe e o acesso com quem você quiser falar. É bastante direto. Coloco você e todo mundo que está nos assistindo à disposição. Muito bem. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da Altivia, TV da Internet, é do jornalista Alberto Nucchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.